é um setor com vários mercados de interesse. Já é um mercado importante, está atrás da Coreia do Sul, nas exportações da Bahia, aqui na Ásia, né, para o mundo está um pouco depois. Mas a gente viu aqui, tá, depois a Coreia do Sul era menor que vários mercados na região das Américas, na região da Europa, menor as exportações baianas, mas no mundo é o maior mercado, maior inclusive que o dos Estados Unidos, e mais uma vez é um mercado dinâmico, está ali 16% de crescimento contra 5%. Então, mais uma vez, sempre confirmando aquele comentário que eu tinha feito para vocês. É um mercado grande, mas ainda tem um potencial muito grande. Esses são outros mercados que também teriam oportunidade, segundo essa nossa metodologia, para esses setores, para esse setor da Bahia. Aqui é outro caso, né? A Bahia ainda não exporta produtos de limpeza para a China. Na Ásia e Oceania apareceram exportações para a Austrália e Taiwan, né? E os principais mercados estão ali, principalmente na América do Sul. E aqui é um caso que aparece exportações de pequenas e médias empresas. Que vários desses setores a gente viu que tem oportunidade principalmente para grandes empresas, e isso, enfim, é uma coisa a se considerar também, que é um mercado com muitas possibilidades, mas não é um mercado fácil, né? Então, dependendo do setor, tem que ser avaliado realmente assim, a capacidade de se chegar até ali. Nesse caso, tem oportunidades para tem exportações pequenas e médias em algumas regiões. E a China é o segundo maior mercado, 17% de crescimento. E esses são outros, nesse setor apareceram vários mercados. Produtos têxteis, aí acabou ficando pequenininho, não dá para enxergar, mas a China é o maior mercado desse grupo das exportações da Bahia, e é o maior mercado no mundo, assim, disparado, 9 bilhões de importação, mas que o crescimento aí nesse caso já está arrefecendo um pouco, crescimento intermediário. Soja, a gente sabe, a China absorve maior parte da soja brasileira, das exportações brasileiras de soja, e com a Bahia não é diferente. Soja já é uma oportunidade que, na verdade, é bastante explorada, né? Aqui, só para dar uma noção, assim, que a gente... aquela metodologia, como eu comentei, ela é baseada nesses dados quantitativos, mas a gente sabe que a China também é um mercado que, como eu comentei lá no início, a renda da população tem crescido rapidamente, a classe média, em termos proporcionais, ela ainda é pequena, mas é uma população de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Então, já o último dado que eu me lembro, parece, já eram 100 milhões de pessoas. Então, já é uma classe média muito grande em termos absolutos. A gente vê aqui, esse quadro está mostrando a renda média per capita da China, está aí entre Brasil e Indonésia, pegando aí
algumas grandes economias, mas já existe, enfim, um grupo que tem uma renda bem maior, que consegue comprar produtos de maior valor agregado, produtos diferenciados. Então, só para aqui, então a gente vê em 2015, previsão é que a classe C da China, enquanto no Brasil é metade da população, na China vai ser 23%, mas no Brasil é metade de 200 milhões, na China vai ser 23% de 1,2 bilhão. A classe B também, 1,5%, de novo, é de uma população bem grande. Então, isso são oportunidades assim, localizadas, mas que devem ser examinadas também, porque tem um grande potencial para esse tipo de produto, além desses produtos de mais exportação de escala, né? Então aqui a gente vê a China já é o quinto maior, isso mesmo, o quinto maior em 2012, o quinto maior mercado de luxo do mundo, atrás apenas de Estados Unidos, Itália e França, que são, enfim, economias desenvolvidas. Mas é o quinto maior, mas é o segundo que mais cresce, perde apenas da Índia, só que aí na Índia, enquanto o mercado é 2,5 bilhões de dólares, na China já é quase 18 bilhões, e ainda assim é o segundo mercado que mais cresce. Então, as oportunidades nesse segmento são muito interessantes também. Só aí, abrindo um pouquinho. Em vestuário, a China é o sétimo maior mercado, mas, de novo, cresce a 3,7%, enquanto o Japão, por exemplo, está aí estagnado com uma queda de 0,7%. Calçados, a China é o oitavo maior, mas também é o que mais cresce aí dentre os maiores mercados. Acessórios já é o segundo maior. Cosméticos aí está um pouquinho atrás, mas cresce muito mais que os outros, é 7%, o segundo que mais cresce, Coreia, é 5,6% só. E joias já é o segundo maior, e cresce a 27%, que é muito alto. E aqui só uma outra oportunidade que já está sendo trabalhada lá na China, que são cafés especiais. O projeto de promoção de cafés especiais da Anatex tem grande interesse no mercado chinês. Ali uma observação, 90% das vendas ainda são cafés instantâneos, mas enfim, existe uma cultura de cafés, estabelecimentos, que cresce muito na Ásia, cresce muito na China especificamente, e que está empurrando muito essas vendas de cafés especiais. Então esse também é um mercado bastante interessante lá. Esse foi, enfim, um panorama bem geral do que a gente enxerga de possibilidades na China, e aí especialmente para os produtos da Bahia. Bom, obrigada pela atenção de todos. Acredito que no final, qualquer coisa para pergunta, está. Obrigado, Clara Santos. No final teremos um tempo para perguntas, e não só com o nosso palestrante Vladimir, como também a senhora Clara estará disponível. Saudar as presenças da senhora Rosângela de Marco, coordenadora de Estudos e Projetos Estratégicos da SIGB, Secretaria da Indústria e Comércio, e também o senhor Carlos Roberto, representando a FCDE. E convidar neste momento o nosso palestrante, Vladimir Milton Pomar, que vai nos falar sobre desafios e oportunidades para o ingresso das micro, pequenas e médias empresas no mercado chinês. É profissional de marketing e geógrafo, trabalha com a China há 16 anos, atuando na área de atração de investimentos, relações institucionais e comércio exterior. Bom dia. Essa apresentação, ela
Muitas pessoas se perguntam por que é necessário conhecer tanto sobre a China para vender, para comprar ou para atrair investimento da China. É que lá na China hoje é o ano 4711. Então a gente tem que começar já a pensar que, além de estar do outro lado do mundo, e de não ter nada a ver com a nossa cultura, com a nossa identidade, eles estão muito à nossa frente. Então a gente precisa conhecer um pouco a China para fazer negócio, para ser bem sucedido em negócio com a China. Eu conheço alguns casos de empresas grandes, brasileiras, que quebraram a cara na China, de empresas grandes norte-americanas que quebraram a cara na China, e a gente sabe também de muitos casos de empresas que tiveram e estão tendo sucesso na China. Então a gente tem que aprender um pouco sobre o país e sobre essas experiências, esses casos, para a gente ter também sucesso nessa relação com o país, né? Essa apresentação foi direcionada para a realidade da Bahia, para a realidade das micro, pequenas e médias empresas, e em cima do que a gente aprendeu nesses 16 anos trabalhando no Brasil-China, que é como diz outro, a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, né? Então, tem assim um volume bastante grande de informações com base na experiência desse trabalho. Primeira coisa importante, a gente tem que ter presente que a China, ela é um país que tem 7 vezes a população brasileira, em algumas coisas 10 vezes mais, e quando a gente pensa na China, a gente tem que estar sempre imaginando o seguinte: se fosse lá, essa palestra aqui ia estar lotada de gente e ia estar saindo, né? 7 vezes mais. Então, tudo na China, quando a gente olha aquele pessoal ali que não tem nada para fazer no fim de semana, né? Porque subir um negócio daquele ali, não tem nada para fazer, né? Fala a verdade, vocês ficarem subindo aquilo ali é porque não tem outra coisa para fazer no fim de semana. Aí vocês observam a quantidade de gente. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter presente quando pensa em China. Sempre vai ter muita gente. Muita gente. Tudo sempre é muita gente. Os números na China são sempre superlativos, né? Esse imperador ficou muito famoso, tem até um filme dele, Os 7 Reinos. Ele foi o primeiro que unificou a China, os 7 reinos, e unificou também as muralhas. Na época eram 3.000 quilômetros. Hoje eles estimam as muralhas em 8.000 quilômetros, né? Por que é interessante ver isso? Porque a gente tem que entender que a China tem uma história de Estado, de organização de Estado, de mais de 2.000 anos. Então, quando a gente fala, olha, a política na China é importante, a questão de governo na China é importante, e os caras têm, mais de 2.000 anos com a questão das dinastias e tudo mais. Então, toda aquela lógica de pensar, o que eles dizem? O imperador está longe. Isso explica muita coisa na China. Por que eles fazem determinadas coisas no interior? Não, porque o imperador está lá em Beijing, está longe. Parece uma frase de efeito, mas isso norteia um monte de coisas na China. Quando você está em Xinjiang, lá em Urumqi, que é uma capital do oeste da China, são 4.000 quilômetros de distância. Então, realmente, o imperador está longe, né? Essa cidade proibida, vocês vejam, tanto a cidade proibida como a muralha da China, as duas foram construídas para impedir a entrada das pessoas. E hoje as duas são as maiores atrações turísticas da China. Vocês vejam, os chineses têm esse lado pragmático muito forte. Quer dizer, o que antes era proibido, o que antes foi feito para impedir a entrada, hoje se transformou na maior atração turística do país, né? Uma coisa que é importante quando a gente pensa em China, é que a gente tem que pensar em Ásia. A China é o centro da Ásia. Ela era conhecida, se autodenominava o Império do Meio, o Império do Centro. Por quê? Porque a localização dela é estratégica. Ela tem 14 países em volta dela, né? São 22.000 quilômetros de fronteiras terrestres, e ela está localizada de tal forma que ela pega por cima ali a antiga União Soviética, pega as repúblicas, as antigas repúblicas da União Soviética, que agora são da Ásia Central, Índia, Sudeste Asiático, Leste, ali, Japão, Coreia. Quer dizer, ela está, quando você imagina, por exemplo, a Embraco. A Embraco é a maior empresa aqui do Brasil na área dela, de compressores. Ela foi para a China há 15 anos para
entrar no mercado asiático, para atender o mercado asiático. Ela até hoje não conseguiu atender o mercado chinês. Ela ainda não conseguiu atender o mercado chinês. E ela foi com a pretensão de atingir o mercado asiático. Quer dizer, a dimensão, a gente não tem dimensão do que é a Ásia. A Ásia, em termos de mercado, equivale a 10 vezes o Mercosul. Então é importante a gente ter essas grandezas, ter essas proporções, né? Uma outra coisa que muita gente se engana com a China. A China tem, boa parte da lógica de pensar do chinês é uma lógica camponesa, uma lógica agrária, porque as raízes dela na questão agrária, na área rural, são muito fortes. Só que hoje, mais da metade da população chinesa já vive nas cidades. Então isso é uma coisa que é um fenômeno rapidíssimo, que tem implicações muito grandes, inclusive do ponto de vista comercial. Porque, de repente, aquela população rural, que não consumia praticamente nada, hoje está nas cidades pressionando por tudo quanto é bem de consumo e tudo mais. Vocês imaginem, a gente vai ver os números, mas uma população que, quando houve a Revolução lá em 1950, era menos de 10% da população nas cidades. 60 anos depois, é mais de 50%. Olha a velocidade desse processo migratório. Isso aqui é uma foto, porque muita gente olha a China só pelo exótico, pelo bizarro. Eu fico impressionado com a quantidade de bobagem que sai na imprensa sobre a China. Quer dizer, eu conheci repórter brasileiro na China que disse, olha, a gente é pautado para fazer matéria sobre essas coisas. Isso não ajuda a gente a conhecer a China. Ao contrário, reforça o preconceito. Porque se exalta bobagem, né? E uma delas é essa questão aqui de comer escorpião, de comer essas coisas, né? Eles comem. Eu já comi formiga na China, já comi escorpião. Na terceira dose de Baijiu, que é a cachaça deles, você come qualquer coisa. A minha técnica é essa. Eu vou no negócio, olho, não gosto de dar esse negócio. Eu tomo lá, pronto. Aí como o que vier, venha, né? O que vier a gente traz. Aqui começa, do ponto de vista de mercado, de marketing, do ponto de vista comercial, começa o que a gente tem que conhecer sobre a China. A China é um país gigantesco, mas eu peço a vocês, esqueçam China. Não fiquem pensando, porque a China... Não, esquece China. Se concentra numa província. Tem província na China com 100 milhões de habitantes. É meio Brasil. Para que você vai pensar na China? Concentra numa província, concentra numa cidade. Tem cidade que tem 10 milhões de habitantes, 20 milhões de habitantes. Uma região metropolitana como a de Xangai tem mais de 50 milhões de habitantes. Só Xangai hoje tem 23 milhões. Aí você fica, não, porque a China, porque não esquece a China. Concentra numa cidade, concentra no máximo numa província. Ou, se for uma empresa gigantesca, no caso, concentra em 2, 3, uma região, digamos, né? Aí entra essa característica da China. Ela é um país que lembra um pouco o Brasil na questão das divisões. Aqui são as regiões autônomas, que são regiões que têm uma composição étnica muito forte, inclusive em função disso tem conflitos também, né, étnicos. São as regiões de fronteira, Mongólia Interior, Xinjiang, Tibete e Guangxi. Aqui nessas de cor salmão são os estados, eles chamam na tradução de províncias, mas são províncias, estados, como tem no Brasil, inclusive a quantidade próxima, são 22, Brasil é bem próximo. Essas aqui, com a cor mais forte, são as municipalidades, são cidades tão importantes que elas se reportam diretamente ao governo central. Então você tem Chongqing, que é um município de 32 milhões de habitantes, é uma Argentina, né? Município. Chongqing é tão importante do ponto de vista econômico, industrial. Chongqing é onde há a maior concentração de fábricas de motocicletas, de vários tipos de indústrias, está lá nessa cidade de Chongqing. A municipalidade de Shanghai, que é o maior porto da China, as municipalidades de Tianjin, que é o segundo, terceiro maior porto da China, e de Beijing, que é a capital do país. Além disso, tem as duas regiões administrativas especiais, que é Hong Kong e Macau, que eram chinesas, foram tomadas pelos ingleses e pelos portugueses, depois voltaram em 97 e 99. E tem Taiwan,
e eles chamam de província rebelde. E que tem toda uma história para entender por que tem uma queda de braço permanente nessa questão de Taiwan e da China continental. Ali eu coloquei os dados mais atualizados que existem sobre população das províncias, e aquelas duas em vermelho, Shandong e Sichuan. Shandong é a província irmã da Bahia. A Bahia tem uma província na China, que é a irmã, que tem... Qual é a população da Bahia? 14, né? Tem umas 7 vezes, né? Quase 7 vezes a população da Bahia. Shandong tem muitos portos, tem portos grandes. Shandong é uma província extremamente rica, extremamente importante. E a Bahia, agora, de alguns anos para cá, que começou a realmente intensificar o contato com Shandong. E eu, de certa forma, ajudei um pouco nisso para a gente fazer com que as coisas andassem nessa relação. Shandong é muito importante economicamente, é a segunda mais populosa. E Sichuan é uma província no centro-oeste da China, na qual existe uma cidade chamada Dayang, que é cidade irmã de Camaçari. Dayang é irmã de Camaçari. Dayang é uma cidade tão importante para nós que uma das empresas de Dayang é quem forneceu as turbinas daquela usina lá de Giral, 18 turbinas, uma encomenda de quase 2 bilhões de dólares, que foi muito mais barata do que as concorrentes europeias, né? A Alstom e aquela outra lá. Vocês podem observar que qualquer província chinesa menorzinha lá tem uma população que é maior do que o dobro, quase o dobro do tamanho da população baiana. Então, realmente, as proporções de população e de mercado são muito grandes. É importante a gente entender, quando fala na China, que a questão de população ela tende a não ser mais tão importante nos próximos anos. A Índia vai ultrapassar a China daqui a mais uns 30 anos, mais ou menos, 40. A China vem caindo muito o crescimento populacional, graças a essa política que eles implantaram do filho único, que é uma política que não é para todo o país, é uma política